Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou Poliana Feitosa. Eu sou o Rômulo Dias. E estamos aqui mais uma semana para compartilhar a palavra de Deus com você aí de casa através, desse canal Boa Semente. Estão percebendo algo diferente? Fala aí pra galera. Legal, a gente tá tendo muitos cenários agora, né? Estamos testando. Testando aí. Ainda não tá pronto. Não é oficial. Não é oficial, mas acho que já tá um ambiente legal assim pra fazer, né? Deu pra dar uma improvisada legal. Mas a ideia é que depois, né, a filmagem vai ser pro computador ali, parece para que a gente tá pro lado de cá. E aí vai ter um cenáriozinho legal, enfim. Vocês aguardem aí, que a gente daqui a pouco vem. E eu gostei também lá na sala. Também gostei. Porque o cimento queimado eu acho que deu uma... Sabe, deu legal. A gente pode ter vários cenários, né? Também testar, você tinha falado isso, né? Com a TV de costas, né? Então, assim, a nossa ideia... no canal. A nossa ideia é gravar mais vídeos que saiam também desse nicho da escola dominical, né? Trazer outras coisas. Sim. A gente como casal jovem, né? Tem bastante coisa para compartilhar, não só para quem é mais antigo, mas também para quem é da nossa idade, né? E quer, assim, avançar no ministério, na igreja. Contar um pouquinho da nossa história também, acho que é interessante. Verdade. Eu acho que quando a gente tiver com o cenário também tudo prontinho, acho que vai dar engajamento também da gente. Engajamento não, vai ser mais motivador pra gente, pra gravar mais. Enfim, vocês aguardem aí daqui a pouco. E legal. Sabe o que vai ser muito legal daqui a um tempo a gente poder ver toda a trajetória do canal. Quando a gente gravava separado, depois do casamento, depois qual foi o primeiro cenário, a gente gravando os meus pais. Sim. Então, enfim, toda a história pra contar. E não sei se vocês perceberam, mas o computador voltou, gente. Voltou a funcionar. E agora a gente consegue transmitir os slides, né, da aula com vocês e vocês conseguem acompanhar. Lembrando que tava rolando uma confusão grande assim no grupo. O que acontece? Isso, não pode rolar confusão. Não pode. Como a gente não estava transmitindo, as pessoas não sabiam como era esse material. Então tem gente que apoiava, né, o Boa Semente Jovens, só que achava que o nosso material era um material que estava sendo enviado no grupo, né, que tem um plano de aula, tem os slides, mas não é esse material. O material que a gente faz é um material que ele é enviado por e-mail e é para os apoiadores. Então, o material que a gente menciona aqui, que tem um plano de aula, tem questionário, tem dinâmica, é esse material que a gente envia para os apoiadores, tá bom? Então, se você quiser se tornar apoiador, basta entrar aqui embaixo no link, apoia-se Boa Semente Jovens, e a partir de R$10 você vai estar recebendo esse material. Como eu disse, né? O material é o plano de aula, tá? A dinâmica e tudo mais, e também os slides. Mesmo a gente não compartilhando aqui com vocês durante as lives, a gente estava assim com o computador, eu ainda assim estava enviando o material. Então, esse material aqui é um material que a gente faz semanalmente para os nossos apoiadores. Então, tem aqui... agora estou apresentando para vocês, que vocês não tiverem a oportunidade de ver esse trimestre, né? A gente ficou um tempo sem slide, né? Pelo menos aqui no ao vivo. No ao vivo. Então, assim, poxa, olha como é que faz uma diferença, né? É muito interessante. Então, aqui na primeira página, a gente tem a carta ao professor. É o mesmo textinho que vem na nossa revista. Então, quem às vezes não tem a revista, é legal de acompanhar. É meio que um panorama geral da revista, né? O autor da revista ele trouxe, né, esse insight. Depois tem o quadro dos nossos apoiadores, né? Galera que apoia o nosso quadro, apoia o nosso projeto. E aí já começa a lição. Então, assim, é um material muito bom que pode te auxiliar nas aulas, assim como também nos auxilia. E, enfim, vamos começar aqui. Já tem bastante comentário, ó. Sossô tá aqui com a gente na live, nossa grande apoiadora. Né? Rapaz, desde tá o início. sumida, hein, Sossô. Na verdade, a gente também tem hora que a gente faz na terça, hora que a gente faz na quinta, então... Mas, enfim, saudade de ter a galera aqui. E a Sossô nos acompanha desde quando o Lucas estava gravando, né? Verdade. Então, a Sossô falava, bota edição um pouquinho mais cedo, pelo amor de Deus. E a gente aí começou a gravar na terça, né? Às vezes a gente escorrega um pouquinho e grava na quinta. Sim. Mas a gente gravava um dia antes da escola dominical. E aí ela falou que está de volta. Pai da paz. Ó, Fábio Soares comentou show de bola. Paz, Fábio, tudo bem? É novo aqui no canal. É a sua primeira vez aqui, Fábio? Comenta aí pra gente. Por favor. E a Sussu respondeu que ela estava em outro projeto de trabalho, por isso ela estava ausente. Então, agora ela tá de volta. E o Fábio botou que ele conteúdo de vocês ajudam demais. Que legal. Então já tá aí. Talvez não fica no ao vivo com a gente, mas acompanhe o canal ao decorrer das lições quando fica aí no canal. Legal. Deus te abençoe, Fábio. Depois comenta aí de onde que você é, que é importante pra gente saber, tá? Então, como a gente disse, esse cenário é um cenário provisório, mas que já vai ambientalizando vocês aqui para nossa aula. Então, acho que a luz dá toda a diferença também. Dá. A gente está investindo. Pequenas luzes. A gente está investindo em luz, a gente investiu no equipamento, o celular é um equipamento, né?
foi um grande investimento aí. Então, se você quiser que a gente esteja sempre melhorando o canal, continua nos apoiando, curtindo, compartilhando, que é muito importante. Então, vamos lá. Ó, ele botou aqui, ó, primeira vez ao vivo, mas sempre pego no canal. Que benção, legal. Vamos lá, que essa aula vem aqui uma Então, aula se suave. sinta aí à vontade para Pode comentar com a gente, tá? No ao vivo a gente faz a aula junto. Então, se você acompanha bastante, você pode ver que a gente, durante a lição, a gente responde algumas mensagens e tal. Então, sinta-se à vontade para comentar também, tanto você quanto a Sussu. E se tiver mais alguém aí com a gente, né, entrando, por favor, mande uma mensagem aí para que a gente possa falar o seu nome. Enfim, vamos lá, lição de número 8, né? Chegando aí, quase finalizando, né? A revista, chegando aí quase no último mês, né? Então vamos lá, lição de número 8, a segurança do cristão vamos lá de novo. A segurança do cristão está no Senhor. Desde referência lá em Salmos 91, verso 7, a gente falou bastante do Salmo 91 na lição passada, na lição 7, que falou um pouco a respeito de confiança. E o tópico 2, que foi o que eu comentei, falou do Salmo 91. Então, tá aí também bem interligado essas duas lições. Pode ser que você, professor, se embole um pouquinho, né? Porque um falava sobre confiança e outro segurança. Então, assim, são assuntos próximos, mas dá para você esmiuçar um pouquinho mais aí e conseguir dividir, tá bom? O que vai falar em uma e o que vai falar na outra. O que já foi falado em uma, na verdade, e o que vai ser falado nessa. Versículo do dia: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão. Meu Deus, calma aí, vamos lá. Por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Tá lá em Salmos 16, verso 8. Verdade aplicada: a compreensão de Deus, de que Deus sempre cuida do seu povo, é um alicerce sobre o qual podemos construir as nossas vidas. E os objetivos da lição são 3. O primeiro é revelar de onde vem o nosso socorro. O segundo é compreender que só Deus é o nosso protetor. Esquecemos que estamos slide. E o último é assegurar. Primeiro, vamos lá, que é o que o Poliana vai comentar, que eu já falei aqui, mas só para recapitular. Primeiro, para você acompanhar no slide aí com a gente. Primeiro que o Poliana vai comentar: revelar de onde vem o nosso socorro. O segundo, que é o tópico 2, que eu vou comentar: compreender que só Deus é o nosso protetor. E o tópico 3, que vamos comentar juntos, é assegurar que em Deus vivemos uma segurança impenetrável. E o momento de oração que nós fazemos no final era para nós orarmos, para que confiemos na proteção do Senhor em tempos de incerteza e medo. Introdução: nos sentimos de fato seguros quando entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Esperamos que, através dessa lição, os jovens possam se desprender de tudo aquilo que os tenha amordaçado, para que possam viver com segurança nos braços do Pai. E o ponto-chave, para finalizar, passar para a Poliana: os que possuem a verdadeira sabedoria temerão ao Senhor, pois entendem que Ele é o único que pode garantir a adequada segurança. Sim, ó, vocês podem estranhar que no slide é diferente, mas no caso do slide ele parafraseia a revista. Não necessariamente é uma cópia, mas é uma paráfrase do que a revista estava abordando, tá? Então, enfim, vamos lá. Tópico 1, coloque sua confiança em Deus. Para a galera que recebe o material, pode segurar. Para a galera que recebe o material da semana, o material didático, que é muito importante. Ah, tá, te está me dando. Que é um material muito importante em cada tópico, desde a introdução, eu mostro, eu ensino um pouquinho do que você pode abordar. Então, vem o objetivo central lá naquele material, vem o objetivo central, também no meio. Vem o objetivo central, vem a introdução, e logo abaixo da introdução vem um quebra-gelo, né, para você introduzir a sua aula. O que é um quebra-gelo? Quebra-gelo é a atividade inicial que você faz no domingo, às vezes, na maioria das vezes. Os alunos estão sonolentos, os alunos acabaram de chegar, estão naquele jeitinho meio lento. Então, o quebra-gelo é a atividade inicial que vai fazer com que a aula se inicie. Então, o nosso material ele tem esse conteúdo. Se quiser esse conteúdo, basta entrar aqui embaixo e fazer parte do Apoia-se. Então, após isso, não vou dar spoiler do que é o quebra-gelo da semana. Quem for apoiador vai receber esse material. Após isso, a gente entra de fato na lição. E é sempre muito importante você fazer um panorama geral do que está sendo tratado, o que vai ser tratado na lição. Como o Romulo disse, está sendo muito complicado porque acaba meio que se repetindo, mas sempre tem algum ponto ou outro que você pode trazer de diferente. Na aula de hoje, a gente vai focar um pouquinho mais na questão da segurança. Falamos muito sobre a confiança
é muito importante e tal, mas hoje a gente vai tentar se ater mais à questão da segurança. E aí eu separei aqui, Posso só, antes de você comentar, por mais que sejam coisas que eu trouxe aqui como algo, né, que poderia parecido, eu acho que fica legal dividir assim: a confiança provém de nós confiarmos em Deus, e a segurança provém dele. Isso. Então, isso. São coisas diferentes. A lição passada foi sobre o nosso posicionamento de confiar, e a lição que nós vamos comentar hoje é sobre o ato dele de proteger. Então, acho que dá para dividir legal. Ah, muito bom. Não tinha pensado por isso. Agora foi do céu. Foi revelação aí. Mas eu acho que é exatamente isso. E aí eu também introduziria esse tema falando, inclusive tá no material, falando um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de que hoje nós vivemos em um mundo. O professor que ele é mais velho, ele vai ter essa sensação de que hoje a gente vive num mundo de grandes incertezas. Parece que tudo que poderia acontecer está acontecendo nesse século XXI, né? A gente tem vivido tempo de crises sociais, né? Pandemias. Atualmente, a gente passou pela pandemia da Covid, mas nós ainda estamos vivendo uma pandemia. Sabe qual pandemia é essa? Das Bets. Sabe qual? E tem um nome pra isso. Assunto atual aí. O nome dessa pandemia é Pandemia da Ludomania, vício em jogos. Então, assim, são coisas que estão acontecendo, o jovem ele tá imerso nesse contexto e é preciso que a gente fale sobre isso. Então, a gente vive num momento onde tem essas crises sociais, crise política, crise econômica, e gera uma grande incerteza na cabeça do jovem. O jovem de hoje, do século XXI, ele é muito diferente do jovem dos anos 90, dos jovens dos anos 80, dos jovens aí, da juventude de você, professor. É uma juventude completamente diferente, que passa por muitas dificuldades que hoje a gente nem entenda, né? A gente que é de outra geração talvez não entenda. Talvez a gente está meio que dentro e fora, né? Sim. Dessa geração. Mas que é necessário que a gente fale sobre isso. Por isso que esse tema de segurança, ele é tão importante e tão atual para a nossa revista, né? Para esse trimestre. E é por isso que é interessante o autor ter trazido o livro de Salmos, né? Um livro que ele vai ajudar o jovem a enfrentar essas dificuldades do dia a dia. Então, a ideia geral dessa aula é mostrar que podemos confiar em Deus. Nós temos um Deus que é o nosso refúgio, que é o nosso abrigo e que é quem nos proporciona essa segurança. Então, esse é um pouquinho do plano de fundo da aula de hoje. Ó, deixa eu ver aqui, porque tá diferente, né? Tá bem paráfrase mesmo. Até o tópico tá diferente, mas é a ideia por trás. Vamos lá. Tópico 1. Coloque sua segurança em Deus. Não é lúcido buscar segurança em pessoas ou coisas, porque essas faltam ou falham. A nossa confiança deve ser depositada somente nele. O Senhor nunca falta nem falha. O nosso socorro vem dele. Então, essa introdução ela serve aqui para mostrar que o nosso erro, o maior erro do ser humano é depositar a sua confiança nas pessoas, naquelas que podem nos frustrar, podem falhar, porque no final das contas o ser humano é falho. Eu tenho a minha confiança no Rômulo, eu tenho a minha confiança nos meus pais, mas eu tenho que ter dentro de mim não é uma convicção, mas uma ciência de que ele pode vir a errar comigo. Não é porque ele é alguém que não vai me faltar com segurança, mas no sentido de que ele é um homem, ele é falho. O ser humano, ele é falho. Eu posso errar, ele pode errar. Mas existe um Deus em que, a partir do momento que a gente deposita a nossa confiança nele e vive segundo os seus mandamentos, a gente pode confiar. Porque a segurança nele não é algo que é variável. Que hoje você está seguro, amanhã talvez não, e aí você fica naquela dúvida. Não. O nosso Deus é um Deus que ele é poderoso. O nosso socorro, ele vem dele. Então, a introdução é um pouquinho sobre isso, sobre colocar confiança em Deus. 1.1, o guardião de Israel. O salmista encontrava muitos problemas em seu caminho em direção à cidade, para onde se dirigia, a fim de oferecer sacrifícios a Deus. Aqui está falando um pouquinho do contexto em que alguns salmos estavam sendo escritos. Então, o cara estava escrevendo ali numa determinada situação, e aí ele estava vivendo e começava a escrever sobre aquilo. Então, nesse tópico específico, está falando que quando ele ia em direção à Cidade Santa, aquele caminho era um caminho perigoso. Então, olha que interessante, o Salmo também serve como uma meditação que fazia lembrar daquele Deus que era um Deus que proporcionava segurança. Então, sabe quando você está passando por uma rua que ela é muito escura, que ela é perigosa, e aí você se lembra das palavras que estão escritas na Bíblia e fala, Senhor, deixa eu lembrar aqui
Necessariamente é o Salmo 121. Está citando aqui, Salmo 121. E aí levantar os olhos para os montes, de onde vem o socorro. Você conhecido. De onde vem o socorro, tentando lembrar da música, eu lembro do Salmo. Mas enfim, é você em meio... que fez o céu e a terra. É você lembrar e meditar na palavra de Deus em meio a essas adversidades. Então aqui está trazendo um contexto. Então, enquanto ele se dirigia à Cidade Santa, que era um momento, né, ali de grandes desafios e tudo mais, ele se lembrava do nosso Deus. O desgaste físico era iminente e ainda existiam ladrões pelo caminho. Ou seja, além de ser longe, também existia o perigo dos ladrões. Entretanto, ao levantar os seus olhos para os montes, ele renovava as suas forças, pois encontrava segurança no guardião de Israel que nunca dorme nem cochila. Então, mesmo fazendo um caminho difícil, mesmo fazendo um caminho perigoso, ele, ao olhar para os montes, ele se lembrava que ele servia um Deus que guardava mesmo em meio às trevas. A Igreja de Cristo precisa ter a mesma percepção do salmista e entender que Deus está sempre acordado e vigilante. Por isso, podemos usufruir da sua segurança 24 horas por dia. É o que tem faltado muito para a igreja no século XXI. É confiar em Deus. A gente tem depositado a nossa confiança em tantas coisas. A gente deposita a nossa confiança no outro, a gente deposita no pastor. A gente tem que confiar, óbvio, mas não no sentido de algo perfeito. Não existe liderança perfeita nesse sentido. Mas confiar de que quem vai salvar a igreja é o pastor, não é. Não foi o pastor que morreu lá na cruz. Não foi o político que morreu. Não foi o presidente que morreu lá na cruz. Logo, ele não pode salvar a igreja. Aquele que pode salvar a igreja, ele já morreu na cruz do Calvário, já fez o sacrifício e em breve voltará para nos buscar. Então, a nossa confiança não tem que estar no homem, independente de qual cargo ele exerça. Seja ali dentro de uma liderança dentro da igreja ou de uma liderança de uma nação. Não vem dele o nosso socorro, não vem dele a nossa segurança. Então, esse tópico ele está falando um pouquinho sobre isso. A igreja ela precisa estar atenta para não depositar a sua confiança em pessoas que vão ali frustrar a sua confiança de fato. Mas os próximos tópicos a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quer falar algo? Eu achei interessante essa parte que você falou, né? A nossa confiança não está no pastor, que por mais seja um anjo que Deus colocou ele na igreja, né? Também não está em políticos e tudo mais. Isso é interessante. Você falou assim, não foram eles que morreram, né, na cruz. E ainda se morresse, né? Ainda se eu morresse, ainda se o pastor morresse, ainda se o presidente morresse, seria uma morte em vão, né? Porque o único cordeiro perfeito, aquele que não conhecia o pecado, que tinha capacidade de nos lavar e nos remir, foi o cordeiro perfeito de Deus, o unigênito do Pai. Então, é isso, nosso socorro vem do Senhor, porque de fato ele é o único que pode trazer segurança à sua igreja, à sua noiva. Muito bem pontuado. É isso. E aqui, olha, temos comentários. Relax Music, café, botou maravilha. Relax Music, quase inglês. E o Fábio Soares botou, teria alguma dinâmica que poderíamos fazer para ilustrar ainda mais a sala? Coisa? Toda semana tem dinâmica. Aonde que eu posso achar isso? No nosso material. Eu vou dar um spoiler, já que ele tocou no assunto. Geralmente aparecem duas dinâmicas, porque no quebra-gelo é uma forma de ter uma dinâmica também. E aí, no meio da revista, no meio do material, tem as dinâmicas. A dinâmica da semana ela se chama O Escudo Invisível, mas eu não vou se aprofundar o que é esse material. Se você tiver curiosidade, basta entrar no nosso Apoia-se que vai ter uma ideia. Eu vou falar do quebra-gelo, que ele é mais simples, mas o da gincana, da dinâmica, sempre aparece, eu sempre trago. Cadê? Deixa eu ver. Do quebra-gelo. Olha o quebra-gelo. O nome do quebra-gelo da semana é No que você confia. Né? No caso, no que o jovem confia. Olha como é que ele funciona. Peça para que cada aluno responda rapidamente a pergunta. Aí você vai fazer aquele suspense e vai trazer a pergunta. Se você tivesse que se proteger de um grande perigo agora, em quem ou no que você confiaria? Então, a pergunta inicial. Se você estivesse passando por uma grande dificuldade, um grande problema, um grande desastre, em quem você confiaria? E aí é o momento de você abrir, não tem resposta certa nem errada, eles vão começar a entrar nesse tema da segurança. Então é o momento, de você trazer e eles estarem mais à vontade para você entrar no tema. Então depois disso, você vai trazer um momento de reflexão e vai dizer, que muitas das vezes buscamos segurança em coisas ou pessoas, mas hoje, nessa aula, nós iremos ver que só em Deus existe uma proteção verdadeira. Então, só explicando o que é o quebra-gelo, Às vezes eu falo quebra-gelo aqui, as pessoas não entendem. Mas é uma atividade inicial. Então, muito bom. E mais abaixo vem a dinâmica, tá? Então vai ficar esse mais até aprofundado aí do que talvez. Com certeza. Legal. Então vamos lá, 1.2.
de onde vem o nosso socorro. Em um mundo cada vez mais inseguro, como eu disse lá atrás, né, as pessoas buscam segurança e proteção, principalmente no Rio de Janeiro. Né? Rio de Janeiro é um lugar que assim, a gente sempre fala. Quem é da cidade maravilhosa aí? A gente sempre fala que o Rio de Janeiro é uma cidade muito. Muito tempo que ela é maravilhosa, ela é muito perigosa. Até mesmo pra gente que já mora aqui há muito tempo, nascido criada. A gente passa por muita dificuldade aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente está sempre buscando segurança e proteção. Mas onde devemos buscar essa segurança e proteção? O versículo 2 de Salmo 121 enfatiza: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Como essas palavras... Como essas palavras são verdadeiras, o nosso socorro não pode vir de outro, além daquele que nos torna verdadeiramente seguros quando colocamos as nossas vidas em suas mãos. Infelizmente, muitos jovens se deslumbram, achando que a segurança vem das coisas do mundo, como dinheiro, fama e poder. Contudo, é oportuno lembrar que a segurança dessas coisas proporcionam são ilusórias e temporárias. Aqui é interessante falar, né, sobre essa ideia de que mesmo que a gente viva num mundo de muitas inseguranças, né, e dificuldades, lembrar que o nosso Deus, ele é o criador de tudo, ele conhece esse mundo do avesso, ele conhece cada detalhe, tudo passou, né, pela sua permissão, então ele sabe de tudo, ele conhece tudo e ele tem o mundo em suas mãos, então nada melhor do que confiar no dono, né, é como se alguém construísse uma casa e tal, e uma casa bonita, uma casa bem feita, e aí você tem que, por mais que ela seja bonita e bem feita, você tem que confiar naquela pessoa que fez, né? Quando você vai procurar comprar uma casa, um apartamento, você vai olhar a reputação da empresa, né, que faz isso. Da mesma forma, o nosso Deus criou os céus e a terra, então ele sabe como lidar, ele sabe como cuidar e sabe como tratar do ser humano. Então que a gente venha se colocar, né, para esse cuidado, que a gente venha se colocar nas mãos desse Deus que pode nos proteger. E mais abaixo nessa questão, que os jovens hoje em dia, eles têm se deslumbrado com essa questão do dinheiro, né, da fama e poder, e achar que essas coisas são o que dá segurança. Eu só vou estar seguro quando eu tiver uma mansão com 26 seguranças, ou coisa do tipo, e a gente sabe que não, né? Tem um versículo que fala sobre isso, eu gosto muito desse versículo, mas agora me fugiu ele por completo, mas que diz que se o guarda de Israel, né, guarda não vigiar, sentinela. Se o senhor não guarda a cidade, vão vigiar os sentinela. Ou seja, se Deus não guardar, você pode botar 300 seguranças, 300 pessoas para guardar o lugar. Mas se não tiver da vontade de Deus que aquele lugar seja guardado, em vão, vigia quem está ali tentando proporcionar uma segurança. A segurança não vem do sentinela, vem do Senhor que guarda a cidade. Que guarda. E de fato é isso. A gente busca, né, artifícios para tentar trazer essa segurança, mas no final das contas é somente Deus pode proporcionar essa total segurança. Muito bom. Temos comentários aí? Não? Então, vamos lá. Tópico de número 2, seguindo essa mesma linha de raciocínio aí, falando um pouquinho agora sobre abrigo também e segurança, né, no Senhor. Uma segurança visível. Alguns salmos indicam que os autores bíblicos tinham uma clara noção de segurança ofertada por Deus, para que o povo de Israel encontrasse nele total satisfação e significado. Aí ele vai entrando no tópico 2, com essa mesma ideia que a gente já está comentando, eu vou ler para dar um plano de fundo. Deus garante nossa segurança. Segundo Davi, no Salmo 4, Deus protege as pessoas que fazem dele seu verdadeiro abrigo e segurança. Interessante, vamos pontuar aqui, enquanto vai lendo, vamos pontuar. Abrigo e segurança, né? Abrigo é interessante porque é um local de refúgio, é um local onde eu posso me refugiar. Interessante que muitas das menções, né, bíblicas ali traz essa ideia do Senhor, não apenas aquele que tem segurança, mas aquele que nós nos refugiamos. Ou seja, se eu refugio em algo é porque eu tenho segurança naquilo. Então, isso é muito interessante, porque trazendo uma breve comparação, por exemplo, quando eu era mais novo e eu me sentia um pouco amedrontado, estava ali no meu quarto sozinho, me sentia amedrontado, para onde eu ia? Eu ia para o abrigo do quarto dos meus pais. E os meus pais ali poderiam fazer muito isso, né? Sim. E também dormia com a irmã, né? Então, em alguns momentos também ia, né? Juliana era até mais do que isso, né? Do que você. Tinha até um pouco mais de medo. Mas enfim. Não, eu sempre tive mais medo. Então, revelações aí. Mas a questão é que eu vou para um local seguro, um local onde eu sei que alguém vai me guardar, um local que eu sei que eu vou me sentir em segurança. Então, o abrigo é isso. É o local onde eu posso me refugiar e eu sei que lá naquele abrigo eu terei segurança. Então, dando um pequeno exemplo aí, né? Quando eu vi algo do tipo, eu tinha um sonho diferente, um pesadelo, ou vi algum filme que não era para ver, né? Acabava vendo um filme ali de terror e depois sentia medo, eu iria para onde?
para onde eu sei que eu teria segurança, que era o quarto dos meus pais. E com Deus não é diferente. Se eu sinto em algum momento que eu estou fragilizado, se eu sinto em algum momento que eu estou com falta de segurança ou, né, com medo de alguma coisa, eu me refugio em Deus e na sua palavra, naquilo que eu sei, em quem eu posso confiar. Então isso é interessante, né? A própria analogia que serve também dos nossos pais terrenos, né? Serve também, e para que você talvez não tenha a oportunidade de ter crescido com seus pais ou algo do tipo, a figura que você traz como confiança, né? Talvez seus avós, seus tios, enfim. Mas que alguém que de fato poderia te proteger naquele momento. E esse Deus também, trazendo agora na figura espiritual, é o Deus que nos protege e que nos dá abrigo. Ele proporciona segurança no abrigo que ele estabelece. Então, esse é um ponto muito importante. Achei interessante essa ideia do abrigo e da segurança. Então, continuando. Para Davi, Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a ele. Vamos pontuar aqui também um outro ponto importante. Esse ser fiel ao Senhor e sendo fiel, ele continua guardando. É interessante que a gente fala aqui muitas das vezes, né, que o amor de Deus não é para ser medido. Ele me ama, assim como ele ama com alguém que é ateu, que não corresponde ao seu evangelho e nem sequer reconhece ele como o único suficiente Salvador. Então, essa proteção que está sobre a vida do fiel é interessante porque, por exemplo, se eu saio de casa e eu oro, eu estou orando, né, pedindo a Deus pela minha segurança. Só que o poder não está na minha oração, está no Deus que responde à minha oração. Então, novamente, trazendo a ideia do sentinela, a força não está no homem, que é o sentinela, mas está no Senhor que guarda a cidade. Logicamente também, em contrapartida, o poder não está na oração que eu faço. O poder está no Senhor, no Deus que responde à minha oração. Então essa questão aqui eu achei interessante, que pode dizer assim, então Deus ele protege quem é fiel e quem não é fiel ele larga um pouco a mão. A questão não é essa. A questão é que quem é fiel está mais ligado com o Criador. E quanto mais ligado, mais você intercede e Deus mais responde. Então, eu não entendo, pelo menos minha visão, tá? Não é sobre a ideia de que Deus protege mais os fiéis do que os outros, porque a gente está no mundo e no mundo nós teremos aflições, está para todos. Só que a questão é, se eu tenho a confiança em Deus e eu sei que esse Deus me protege, eu tenho em quem confiar. Então, logicamente, eu sinto uma paz muito maior de que quem não corresponde. Deu para entender? Deu. Então a questão é, assim, né? Por exemplo, né? Vamos dar um outro exemplo. Se alguém passa por um deserto, por uma dificuldade. Se passar por uma dificuldade já é difícil, imagine você não ter escapatória, você não ter esperança na dificuldade. Então, nós servimos a um Deus que nos dá esperança, um Deus que nos dá essa capacidade de ter alguém em quem confiar. Então, esse é o maior privilégio que um cristão pode ter, é saber que nada é da força da sua mão, mas é através da mão forte do Senhor. Então, eu acho que essa proteção, talvez o fiel, ele tem mais noção da proteção do que quem não corresponde. Deu para entender? É isso aí. Então, seguindo. A verdade é que a sua vigilância em nossa vida é uma espécie de cerca de segurança e proteção contra o mal. Então é isso, interessante também. Quanto mais você ora, né, mais protegido. Que impede o inimigo que assole a nossa vida, pois o Senhor está nos assegurando com as suas fortes mãos. Vamos lá, vamos pontuar isso aqui também interessante. Ele fala aqui que é uma espécie de cerca de segurança, de proteção contra o mal, que impede que o inimigo assole a nossa vida. Por quê? Quem permite que o inimigo assole a nossa vida é as nossas brechas, é o que nós damos, né, como brecha. Então é interessante, quanto mais fiel você é ao Senhor e mais ligadinho você está com o Senhor, mais você fecha as brechas para que o inimigo não entre. Então, quem não é fiel e quem não corresponde em fidelidade, por fidelidade, dá mais brecha para que o inimigo atue na vida da pessoa. Então é isso. Então, a gente poderia desmistificar tudo aquilo que eu falei antes nesse ponto. Porque quem é fiel não dá tanta brecha quanto quem não é fiel dá. Então, você vê também que muitas das formas que a gente... muitas das inseguranças que nós temos em nosso coração são brechas que nós damos, né? E você não dando brecha, você tem mais segurança. Então, entenda que também não é algo só do Senhor, mas é um papel que você precisa também se posicionar na sua vida. Então, fica aí a reflexão, né? Que nós viemos a parar de dar as brechas para que a gente não se sinta inseguro, porque a insegurança que traz é as brechas que nós abrimos. Então, algo a se pensar que veio aí agora. E ele fala que no Senhor, no final. Na tua mão a força, restando um versículo, né? Na tua mão a força e poder, e não há quem possa resistir. Está lá em 2 Crônicas 26. Aí que no final ele fala, creia que ele é poderoso para nos proteger dos ataques do vil tentador, somente ele nos faz dormir em paz
e viver em segurança. Então, como é que é bom, né? Deitar a cabeça no nosso travesseiro, dormir em paz, sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós. Então, é isso. Ele traz essa paz e ele traz esse viver em segurança. Vamos lá, tópico 2. Vou comentar um pouquinho mais rápido, vamos lá. Somente Deus pode... Não. Somente Deus pode nos proteger. Alguém certa vez escreveu que a vontade de Deus só me leva até onde a misericórdia dele pode me proteger. Davi entendia que por ser o Senhor, o seu protetor, tudo aquilo que ele provinha, tudo aquilo que não provinha dele era adequado. Não era adequado. Para Davi, tudo que ele tinha de bom fluía do Senhor. Ou seja, Deus não era somente aquele que ele podia abrigar-se, era também o condutor de sua vida, e acreditar que Deus conduz a nossa vida nos traz conforto, propósito e direção, especialmente em momentos de dúvida e dificuldade. Esse ponto aqui é interessante, eu botei aqui, botei como se eu estivesse escrevendo, o condutor da nossa vida, porque ele traz 3 pontos interessantes no final. Acreditar que Deus conduz a nossa vida e nos traz conforto, propósito e direção. Esses 3 é muito interessante. Primeiro, o conforto que ele nos proporciona. O segundo é um propósito de vida, algo que eu tenho para fazer aqui na Terra. A minha vida é muito mais do que nascer, crescer, se multiplicar e morrer. Depois vai haver algo depois disso. E durante o tempo que eu estou aqui na Terra, há um propósito. Há algo que eu tenho que fazer aqui. Então, é importante que nós venhamos a descobrir. E o principal é conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Se você conheceu a Cristo, você tem que fazer dele conhecido também. E continuando, ele fala aqui no final que ele produz também e proporciona direção. Direção, para mim, é algo muito importante. Porque se direcionar na vida, né, se posicionar na vida é algo muito interessante. Porque se eu quero chegar em algum lugar, né, eu direcionar, vou chegar em tal lugar. Eu trabalho dirigindo, então, enfim, eu penso muito sobre isso. E quando a gente quer tomar posse da nossa vida e a direção da nossa vida, é os meus planos, é os meus desejos, é o que eu vou seguir até o final. A vida com Deus não é assim. A vida com Deus não é sobre o que eu quero, é sobre o que Ele quer para mim. E se posicionar na vida cristã é algo muito importante, porque você entende que você morre para o mundo e você começa a viver para Deus. Talvez os desejos do Rômulo, do homem antigo Rômulo, né, que foi morto ali no momento que ele foi batizado, né, para que viesse essa vida com Cristo, os planos do Rômulo eram completamente diferentes. Talvez eram planos terrenos, eram planos perecíveis, eram planos que eu poderia talvez almejar e nem sequer cumprir, né? Coisas que eu desejasse aqui na Terra. Só que com Deus é diferente. Quando você permite que Deus tome o rumo da sua vida, e a conversão é isso, é você entender que você vivia um caminho diferente, agora a sua vida vai ser completamente mudada. É por isso que Jesus fala para Nicodemos, importa que você nasça de novo. E não é nascer do ventre da sua mãe, não é voltar para a barriga da sua mãe e nascer. Não, é nascer do Espírito. É nascer para uma nova vida. E esse nascer com uma nova vida é uma direção que Deus nos dá, para que nós venhamos a chegar no céu. Não que eu alcance o céu, mas que através da vida que eu tenho com Deus, do meu cotidiano, daquilo que Ele direciona, é o caminho correto. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a própria direção. Então, voltando à analogia que eu estava usando, como eu trabalho dirigindo, eu posso botar em um objetivo. Só que a questão não é eu chegar no objetivo, é eu saber se Deus que toma conta da minha vida, se Ele deseja que eu chegue até lá. Então, existe a permissão e a vontade. Então, basta você entender qual é de fato a vontade de Deus para sua vida. E importante também, quando a gente dirige, eu pego, sento ali atrás do volante e eu direciono. Na vida com Deus é diferente. Você permite que Deus sente ali como piloto e direcione a sua vida. E se torne copiloto da sua vida. Porque, de fato, Deus ele sabe para onde vai te guiar. Deus ele sabe os caminhos que ele tem que trilhar para o seu caminho, né, para que você não venha tropeçar, para que você não venha cair. Então, esse Deus nos proporciona direção. Então, finalizando, o condutor da nossa vida. Aquilo que você não está mais direcionando, não é mais com a sua mão forte, não é mais sobre a sua direção, mas é sobre o objetivo que Deus tem para a sua vida. Então, torne-se humilde bastante de entender que se você morreu para o mundo, você viveu para Cristo, você precisa permitir que Ele guie todos os seus passos, a sua vida, o seu cotidiano, desde o seu acordar até o seu dormir, é Ele quem está guiando os seus passar dos seus anos. Então, é isso, é quem conduz. E se Ele está conduzindo, eu tenho segurança nele, porque eu sei que Ele não vai me levar para nenhum caminho que é tortuoso. Amém. É isso. Muito bom, gente, muito bom. Tô mais quietinha porque a gente falou sobre algumas coisas no início, minha mente aqui tá trabalhando, depois a gente vai conversar sobre isso.
Mas é Como assim? sobre gravar. Gravar? Sobre a gente. Mas enfim, depois a gente vai desenvolver essas ideias aí. Mas tem muito a ver com a aula de hoje e muito a ver com o que você falou. E mais ainda, né? Essa ideia de que se ele direciona, ele sabe o melhor caminho. Né? Às vezes, a bolinha, acho que tem embaixo da cadeira. Às vezes, é confiar mesmo, é se entregar e entender que ele tem o melhor para a nossa vida. Então, esse último aí sobre direção, ele é muito importante. Acho que ficou muito bem dividido. Você conseguiu trazer muito bem a ideia do que ele queria passar. Tópico 3, uma segurança impenetrável. Deus é aquele... Esqueci. 3. Deus é aquele em que podemos nos abrigar, porque certamente não seremos atacados pelos inimigos, pois o Senhor é como uma torre forte para onde os justos correm e encontram refúgio. Então, aqui, essa introdução do trecho está falando um pouquinho sobre esse Deus como um abrigo forte, né? Abrigo impenetrável, né? Aquele que não há sombra de variação, como o Romulo sempre fala aqui. 3.1. Completa segurança no agir de Deus. Sentir-se seguro em Deus nos ajuda a permanecer firmes e constantes. Exatamente como falou sobre ser fiel, né? Aquele que é fiel, ele tem essa segurança. Ele entende que o nosso Deus, ele é um Deus, que ele é firme e constante. Aquele que é infiel, talvez ele fique sempre na dúvida, né? E tal, porque, né? Enfim, porque depende dele. Quando estamos seguros em Deus, recebemos livramentos em meio aos perigos da vida, e nada abala a nossa fé, e nem traz dano à nossa estrutura, pois é Deus quem nos sustenta. Em Salmos, vemos que Deus sempre nos guarda das ciladas e das armadilhas preparadas contra nós. Ele nos coloca em segurança debaixo de suas asas e nos guarda com cuidado. Mesmo que o inimigo arme em emboscada contra nós, há um Deus que nos garante proteção e segurança. Então, esse tópico é essa ideia, né, de confiar e de entender que estamos de fato seguros. Por mais que o inimigo tente, ele vai estar constantemente tentando nos estragar, existe um Deus em que ele não dorme, ele está 24 horas atento às nossas necessidades, atento, né, aos cuidados para a nossa vida. Então, essa é um pouquinho da ideia da completa segurança no agir de Deus. Então, amém. Confiar totalmente. Amém, muito bem. Acho que seguindo a linha do que a gente está comentando, né? Sim. Tópico 10.2, para finalizar, diz: a segurança em Deus deve prevalecer em meio ao caos. Aí ele fala que há momentos em que nós sentimos frágeis e vulneráveis, é todo ser humano, né? É toda a carne, né? Nós estamos em um corpo ainda terreno, em que sofre dessas dificuldades. Mas a leitura do livro de Salmo nos conduz ao entendimento de que Deus é poderoso para nos guardar dos ataques do inimigo e para nos conduzir à vitória. Jovem, falando diretamente, e você faz diretamente para os seus jovens também. Saiba que aquele que confia em Deus não precisa ter medo, porque Deus está ao seu lado lhe protegendo. Não se iluda com carros ou cavalos, pois a nossa segurança não depende da nossa força ou poder. Novamente o sentinela aí. Depende de Deus. No Salmo 12, como Deus era a única segurança que Davi possuía, ele fez uma oração profunda e absoluta convicção. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração, e nos livrarás para sempre. Esse aqui é interessante, porque ele traz algumas referências aqui, mas eu lembrei de uma passagem muito interessante, que acho que cabe muito isso aqui, que é a passagem de Josué, né? Que ele fala, ser forte e corajoso, né? Não tenha medo, eu sou contigo. Isso aqui é interessante, porque Josué, quando ele entra na história, na verdade não apenas entra na história, lá, né? Quando eles vão ver a cidade, né? Ver Canaã, Josué e Caleb, eles são quem voltam com uma notícia boa, né? Vamos lá, vamos possuir aquela cidade, vamos realmente entrar ali, Canaã foi aquilo que Deus preparou pra gente, então vamos possuir. E os outros 10 ficaram com medo, né? Não, tem gigante na terra, tem os filhos de Anak, é melhor a gente não ir. Enfim, então Josué sempre estava ali imposto na história, vai dizer também que em alguns momentos que Josué estava ali tendo seus momentos com Deus, Josué também estava presente, então era um discípulo que assim que Moisés ele sai de cena, Josué assume. E a questão é, suceder a Moisés era algo muito difícil, porque Deuteronômio 34:10 vai dizer que nunca mais se levantou em Israel profeta algum a quem o Senhor conheceu face a face, né? Ou cara a cara. Ou seja, Moisés teve essa capacidade. Quem Deus conheceu e quem conheceu Deus face a face, né? Tanto que quando ele desce do monte, o rosto está resplandecente, enfim. Não vou me ater a isso. Mas vamos lá.
A questão é, suceder Moisés era algo muito difícil. Então, a questão de Josué era saber, nossa, agora Moisés está saindo de cena, eu vou ter que entrar em Canaã com o povo, porque Moisés não vai entrar, e o que eu vou fazer? E aí é quando Deus fala para ele, não, seja forte e corajoso, não tenha medo, eu sou contigo. Então, o que eu quero trazer aqui para você é que, muitas das vezes, a gente acha que tem pessoas ao nosso derredor que têm mais poder do que a gente. A gente acha que o pastor tem mais capacidade. Ah, não, a oração do pastor é mais forte. Ah, não, a oração daquela diaconisa, do cabelo do coque, é mais forte. Não, ela tem mais proximidade com Deus. Não, gente. O mesmo Deus que foi com Moisés, foi com Josué. O mesmo Deus que é com seu pastor, é com você também. Então a questão é, não tenha medo. Porque esse Deus que traz segurança a um pastor, que conduz uma igreja, também traz segurança a um jovem que está se iniciando na sua vida de fé agora. Porque Deus, ele não é Deus só para com um, é Deus para com todos. Tanto para a gente que tenta corresponder, quanto para aqueles que não vão reconhecê-lo como Salvador. Mas ele é Deus, porque Deus não está limitado àquilo que eu acredito. Deus, ele é, e ponto final. Por isso que ele fala para Moisés, eu sou o que sou, e ponto. Eu sou o que sou, eu sou o tempo, eu sou a realidade, eu estou acima de todas as coisas. Então esse é o nosso Deus, um Deus que não foi criado, mas que sempre existiu. Então a questão é, se esse Deus que sempre existiu e que foi com Josué lá atrás para entrar em Canaã e possuir aquela terra, esse Deus é comigo também, aqui no século 21, com tantas coisas aí, tantos manjares que o inimigo coloca, mas esse é o Deus que me protege, é um Deus que eu não preciso ter medo, porque nele eu tenho segurança. Então é isso. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo também. E é o Deus da nossa atualidade. Muito bom, foi uma lição muito boa, né? Não tá isso no final, gente, mas eu acho que valeu a pena comentar. Que eu acho inseriu aí. Que coube legal. Também acho. Conclusão. O livro de Salmos... Passar, que eu esqueço de passar. O livro de Salmos afirma que estar seguro em Deus é uma virtude de quem caminha com Ele. Né? Então tem que ter um relacionamento. Isso demonstra um sinal de intimidade, pois quem caminha com Deus entende que Ele é soberano em todas as coisas, crendo que Ele está no governo de tudo, e é Ele quem escreve a nossa história, mesmo quando não compreendemos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vou estar aqui orando. Oremos para que... Oremos... Cadê? Deixa eu voltar o slide aqui. Comente aí se você ficou a gente até o final, por favor. Depois vai virar vídeo. Oremos para que confiemos na proteção do Senhor em todos os tempos de incerteza e medo. Então, oremos. Senhor Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença através do canal Boa Semente, e desde já gostaríamos de agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando com tantas pessoas espalhadas pelo Brasil, espalhadas pelo mundo, e que têm buscado a Sua palavra, têm buscado se aperfeiçoar na escola dominical, que é a maior escola do mundo. Nessa oração específica, eu quero te pedir, Senhor, para que o Senhor venha nos ajudar a lidar com o medo, lidar com as incertezas do nosso século e com aquilo que vem nos fazer, né, desacreditar de Ti. Então, que a Sua segurança venha a ser posta, ela já é posta, né, todos os dias de nossa frente, mas que a gente venha confiar mais em Ti e ter essa segurança de saber que o Senhor cuida de todas as coisas. Quero te pedir no domingo uma aula abençoada, que os alunos venham compreender de fato essa aula, que essa aula venha ser uma aula transformadora, não só na vida dos alunos, mas também na vida dos professores que irão ministrar essa aula. Amém. Quero te agradecer pelo dia de hoje, quero te agradecer por estar aqui nesse canal, te agradecer pela vida do Romulo, desse projeto que nós estamos aqui, né, entregando diante de Ti, né, um projeto tão nosso, um projeto que a gente tem muito carinho, né, que nós sabemos que o Senhor tem falado através de nós. Quero te pedir uma semana abençoada, que tudo venha ocorrer bem, né? Um fim de semana abençoado. E que logo mais, na próxima semana, a gente venha estar aqui novamente compartilhando a palavra de Deus com a galera aqui do canal. Então, é tudo isso que eu te peço e eu já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado. Todo mundo que assistiu a aula, daqui a pouquinho vai voltar como vídeo. Eu mesmo já vou subir como vídeo. E até a semana que vem. Um beijo. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @canal Boa Semente, @polifeitosa e @Romulo Barba. Um beijo, até a próxima live. Tchau! Valeu, pessoal.